Mais uma grande vitória do Juventude, o melhor time entre todos na competição nestas 6 primeiras rodadas. Sim, somando todos os líderes, o Juventude está à frente hoje. Ele está à frente do Grêmio e do Inter, os grandes favoritos do campeonato. E com essa condição, inclusive, teremos um clássico Caju na fase semifinal. Mas eu vou falar sobre Juventude 3, São José 1, aqui no estádio Alfredo Jaconi, para Périco Auto Center. A Périco, você já sabe, lá tem o melhor das películas 3M. Chama no WhatsApp 54 981 34 0798. A Périco tem tudo que seu carro precisa para ficar completo. Na Sinimbu 478 em Lourdes. Cassol Autopeças, CDV credenciado pelo Detran, compra seu carro batido ou acidentado com pagamento à vista. Chame no WhatsApp 54 99979 9543. Juventude 3-1 no São José aqui no estádio Alfredo Jaconi. E o jogo começou com vitória do Juventude. Aos 5 minutos, o Juventude já estava ganhando de 1-0, num escanteio cobrado pelo Jean Carlos e uma cabeçada do Abner. Bom, o Juventude a partir daí, começando o jogo já com a vitória no placar, ele não precisou forçar em nenhum momento. E aí o que nós vimos foi um São José que tentava buscar e não produzia tanto assim em termos de volume ofensivo, e o Juventude que basicamente ia na boa, nos espaços que tinha. Mas não fez assim um grande primeiro tempo, justamente porque não precisou forçar. Não precisou forçar, o Juventude conseguiu fazer um jogo leve, assim, atacando quando tinha possibilidades. Se não tinha, também não forçava demais, para também não se expor demais. E ainda assim, no finalzinho do primeiro tempo, teve uma falta. O goleiro Fábio Ramp, eu acho que ele não viu o risco que é colocar só 2 homens na barreira contra o Jean Carlos. Ele fez o mesmo que o Volpi fez no jogo do Grêmio. Cobrança de falta, só que dessa vez foi rasante, tomou uma curva até, passou pela barreira e o Fábio tomou no canto dele. 2-0 o Juventude ao natural venceu o jogo por 2-0. Foi para o intervalo e voltou marcando aos 24 segundos com quem? Com o Jean Carlos, no rebote do goleiro Fábio, depois de um desvio do Jadson. Juventude 3-0 e aí foi um segundo tempo em que o Juventude criou mais, o Juventude pressionou mais, o Juventude teve mais chances até para marcar o 4º, 5º gol, mas ficou nos 3. Ainda sofreu um gol do Giovanni Gomes, mas ficou nisso. Juventude 3-1, Juventude, eu repito o que disse na abertura desse vídeo, é o melhor time nessas 6 primeiras rodadas, é o time que mais pontos fez. Ele perdeu um jogo na segunda rodada para o Inter, no mais ganhou de todos os adversários que enfrentou. No Jaconi está 100%, ganhou do Ipiranga, ganhou do Guarani, ganhou do Grêmio, ganhou do São José. Todos os jogos em casa o Juventude venceu. O Juventude que fez 2 fora, perdeu para o Inter 1 e ganhou, né, o clássico Caju, que conta como jogo fora de casa, embora seja na mesma cidade. O Juventude venceu por 2-0, sofreu só os gols do Inter lá na segunda rodada e hoje aqui esse gol marcado pelo Giovanni Gomes. Eu, quando perguntado pelo Marcelo Rocha aqui na programação da Rádio Caxias a respeito do meu prognóstico, eu disse, olha, tem uma boa expectativa e fico mais tranquilo ainda ao ver que o Juventude, mesmo rodando o elenco, ele mantém qualidade. Ele trocou a lateral direita, onde entrou o Reginaldo jogando bem, fazendo um bom jogo. Ele trocou na zaga, onde jogou o Marcos Paulo na vaga que antes era do Wilker Angel, e que nos últimos 2 jogos foi substituído, né, por Dores. Ele trocou na lateral esquerda, onde o Alan Ruschel foi hoje utilizado na vaga do Filipinho. Ele trocou no meio campo, onde o Mandaca deu lugar ao Jean Carlos. Ele, no ataque, teve a participação de quem estava bem, e a gente até imaginando que pudesse voltar o Giovanni, não jogou. Manteve o Enio, deixou Batalha junto do Eric Farias, e o Juventude assim teve uma atuação com um time, eu diria que mesclado, porque teve jogadores poupados, mas não perdeu qualidade. Isso é importante. Há algum tempo a gente falava sobre preservar uma peça ou outra, a gente ia falar sobre um Juventude que ia se enfraquecer. O Juventude não se enfraqueceu, o Juventude foi bem melhor que o São José, e o Juventude vai seguir agora com 2 partidas. Fora de casa, na quarta-feira contra a Avenida e no sábado contra o Pelotas, lá em Pelotas, os jogos que, se o Juventude ganhar, ele vai terminar a primeira fase como a melhor campanha, coisa que detém até esse momento. Por que é bom ter a melhor campanha? Porque o Juventude, ele, por exemplo, pode fugir
dos outros líderes de grupo, que são Grêmio e Internacional. Nesse cenário atual, teríamos Grenal de um lado, Caju do outro. Para o torcedor do Caxias, também pode ser uma boa notícia, porque o Juventude, se é verdade que é bem superior, é, em tese, um duelo com uma distância menor do que seria contra Grêmio ou Inter. Então é bom para os dois. O Juventude ainda pode ser que, sendo líder no enfrente de Caxias, pode ser o Guarani de Bagé, por exemplo, o Ipiranga, sei lá, o segundo colocado, mas o Juventude, ele, fazendo a parte dele, ele vai ter a condição, inclusive, de fazer fase semifinal, com um jogo decisivo em casa, um eventual final também. Então, ter essa melhor campanha é importante. Mas, acima de tudo, o importante é que o Juventude tem feito boas atuações, tem mostrado qualidade no elenco, nos escalados para começar e quem entra no decorrer do jogo para mudar, e isso é uma boa notícia. O Juventude venceu, está classificado matematicamente para a fase semifinal e com as suas chances, com as suas possibilidades, dependendo só de si, para, como eu disse, ser o melhor da primeira fase.